Parágrafo 31. Quanto à piedade em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte: que possua juízos corretos sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te disponhas a obedecê-los e a aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim, não censurarás jamais os deuses, nem os acusarás de terem te esquecido. Mas isso só é possível se tirares o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos e os colocares nas únicas coisas que são nossos encargos. Pois, se supuseres boas ou más algumas coisas das que não são encargos nossos, é absolutamente necessário, quando não atingires as que queres, ou te deparares com as que não queres, que censures e odeies os responsáveis. Pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas, como também buscar e admirar as coisas benéficas e suas causas. Então, é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com o que lhe parece danoso. Do mesmo modo, também é impossível que se alegre com o próprio dano. Daí também isto: um pai é ofendido pelo filho quando não partilha com este as coisas a este parecem boas. Polinices e Eteócles também agiram assim, por acreditarem que a tirania fosse um bem. Em razão disso, o camponês insulta os deuses, bem como o marinheiro, o comerciante, e os que perderam as mulheres e os filhos. Pois aí onde está o interesse, aí também está a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa, como se deve, cuida também, do mesmo modo, da piedade. Convém fazer libações, sacrifícios e oferecer primícias, segundo os costumes ancestrais de cada um, mas de modo puro, não de modo indolente, nem descuidado, nem mesquinho, nem acima da própria capacidade. Parágrafo 32. Quando recorreres à adivinação, lembra que não sabes o que está por vir, mas vais ao adivinho para seres informado sobre isso. Vais sabendo, já que és filósofo, qual é a qualidade do que está por vir. Se for algo que não seja encargo nosso, é absolutamente necessário que não seja nenhum bem, nenhum mal. Mas não leves ao adivinho desejos ou repulsa, senão te apresentarás tremendo diante dele. Mas, discernindo que tudo o que vier é indiferente e nada, seja o que for, se refere a ti, pois poderás fazer bom uso do acontecimento, e isso ninguém te impedirá, vai, confiante aos deuses, vendo-os como teus conselheiros. Além disso, quando algo te for aconselhado, lembra quais conselhos tu acolhes e quais, desobedecendo, recusarás ouvir. Consulta o oráculo, do mesmo modo que Sócrates julgava ter valor, para os casos nos quais o exame como um todo se refere às consequências e os pontos de partida para conhecer o assunto não são dados nem pela razão, nem por alguma outra arte. Assim, quando precisares compartilhar um perigo com um amigo ou com a pátria, não consultes o oráculo se deves compartilhar o perigo, pois se o adivinho anunciar maus presságios,
É evidente que isso significa ou a morte ou a perda de alguma parte do corpo ou o exílio. Mas a razão te impede, mesmo nessas situações, a ficar ao lado do amigo ou da pátria, expor-te ao perigo. Portanto, dá somente ao maior dos adivinhos, Apolo Pítico, que expulsou do templo o homem que não socorreu o amigo que estava sendo assassinado. Parágrafo 33. Fixa, a partir de agora, um caráter e um padrão para ti próprio, que guardarás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com outros. Na maior parte do tempo, fica em silêncio ou, com poucas palavras, fala o que é necessário. Raramente, quando a ocasião permitir, fala algo, mas não sobre coisas ordinárias. Nada sobre lutas de gladiadores, corridas de cavalos, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas, assuntos falados por toda parte. Sobretudo, não fale sobre os homens, recriminando-os, ou elogiando-os, ou comparando-os. Então, se fores capaz, conduza a tua conversa e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Porém, se encontrares isolado em meio a estranhos, guarda silêncio. Não rias muito, nem sobre muitas coisas, nem de todo descontrolado. Recusa-te a fazer juramentos, se possível por completo, senão, na medida do possível. Põe de lado os banquetes de estranhos e de homens comuns, mas se um dia surgir uma ocasião propícia, mantém-te atento e jamais caias na vulgaridade, pois sabe que quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna impuro, mesmo que por acaso esteja puro. Acolhe as coisas relativamente ao corpo na medida da simples necessidade: alimentos, bebidas, vestimentas, serviçais, mas exclui por completo a ostentação ou o luxo. Quanto aos prazeres de Afrodite, deves preservar-te ao máximo até o casamento, mas se te engajares neles, é preciso tomá-los conforme o costume. No entanto, não sejas grave nem crítico com os que fazem uso deles, nem anuncies repetidamente que tu próprio não o fazes. Se te disserem que alguém maldosamente falou coisas terríveis de ti, não te defenda das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos, ou não mencionaria somente estes. Não é necessário ir frequentemente aos espetáculos, mas se surgir uma ocasião propícia, não mostres preocupação com ninguém, senão contigo mesmo, isto é, quere que aconteçam somente as coisas que acontecerem, e que vença somente o vencedor, pois assim tu não te farás entraves, e abstente por completo de gritar, rir de alguém ou comover-te. Uma vez tendo saído do espetáculo, não fales muito sobre o que lá se passou, na medida que isso não leva à tua correção, pois, a partir de tal ação, será evidente que admiraste o espetáculo. Nem ao acaso, nem prontamente, vás às palestras dos outros, mas se fores, guarda um caráter, ao mesmo tempo reverente, equilibrado e cordial. Quando fores te encontrar com alguém, sobretudo alguém entre os que parecem proeminentes, indaga a ti mesmo que Sócrates ou Zenão fariam em tais circunstâncias, e não te faltarão meios para agir convenientemente. Quando fores encontrar alguém do grupo dos muito poderosos,
considera a possibilidade de que não o acharás em casa, de que serás impedido de entrar, de que as portas se fecharão para ti, de que ele não te dará atenção. E se ainda assim for conveniente ir, vai. Mas suporta os acontecimentos e jamais diga a ti mesmo, isso não vale tanto, pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. Nas conversas, desiste de lembrar frequentemente e desmedidamente as tuas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram quando te é lembrá-las. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude resvala na vulgaridade, como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito de ti. Encetar conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreende quem se comporta assim. Se a ocasião não for propícia, mostra por meio do silêncio, do rubor e de um ar sombrio que estás descontente com a conversa. Parágrafo 34. Quando aprenderes a representação de algum prazer ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Que o assunto te espere, concede um tempo para ti mesmo. Lembre então destes dois momentos, um no qual desfrutarás o prazer e outro posterior, no qual, tendo-o desfrutado, tu te arrependerás e criticarás a ti mesmo. Compara então com estes dois momentos, o quanto, abstendo-te deste prazer, tu te alegrarás e elogiarás a ti próprio. Porém, caso a ocasião propícia para empreender a ação se apresente, toma cuidado, que não te vençam sua doçura e sua sedução. Compara isto ao quão melhor serás para ti teres a ciência da obtenção da vitória. Parágrafo 35. Quando discernires que deves fazer alguma coisa, faz. Jamais evites ser visto fazendo-o, mesmo que a maioria suponha algo diferente sobre a ação, pois se não fores agir corretamente, evita a própria ação, mas se fores agir corretamente, por que temer os que te repreenderão incorretamente?